De onde é que a Lynn Margulis tirou a ideia de que mitocôndrias e cloroplastos um dia foram bactérias? Gente, é uma história bem bacana para a gente contar. Tava comentando que há mais ou menos 3,7 bilhões de anos surgem, moçada, as primeiras células. A gente sabe que elas eram procarióticas. Entretanto, nós não sabemos se elas são autótrofas ou heterótrofas. A gente tem palpites, mas certeza a gente não tem. Fato é que muito cedo, na origem da vida, surgiram, moçada, bactérias fotossintetizantes. Nós não sabemos se foi antes, se foi depois das bactérias que são heterótrofas, mas muito cedo elas apareceram. Um registro fóssil mostra que bactérias fotossintetizantes surgiram muito cedo. Entretanto, essas bactérias fotossintetizantes, elas vão fazer uma fotossíntese que não utiliza água, e sim H2S. Primeira fotossíntese, moçada, que aparece lá na história da vida na Terra, ela vai pegar CO2, ao invés de H2O, H2S, dando, moçada, glicose, enxofre e água. Aliás, essa fotossíntese existe até hoje entre bactérias chamadas de bactérias sulfúreas. Essa fotossíntese, entretanto, ela não é muito legal. Por que a fotossíntese à base de água ela é muito mais legal do que a fotossíntese à base de H2S? Por que a fotossíntese à base de água é muito mais legal do que a fotossíntese à base de H2S? Ô, gente, o que é que tem mais no planeta Terra? H2O ou H2S? Os mares, os oceanos, são feitos de H2O ou de H2S? Olha, gente, H2S é muito mais raro. H2O é muito mais abundante. E o resultado, gente, que logo, pouco depois, surgiram lá bactérias fotossintetizantes que vão fazer uma fotossíntese não à base de H2S, uma fotossíntese à base de água, que é exatamente, gente, a fotossíntese moderna. A fotossíntese das plantas de hoje, por exemplo. Claro que ainda existe isso aqui em algumas bactérias, mas a fotossíntese basicamente hoje é CO2 mais H2O, dando glicose, água e liberando oxigênio aqui na jogada. Fato é, gente, que somente com o surgimento da fotossíntese moderna é que você tem o oxigênio sendo liberado. Daí, a fotossíntese passa a liberar oxigênio. Gente, quando a fotossíntese vai liberar oxigênio, esse oxigênio, no primeiro momento, ele não se acumula na atmosfera. Ora, por que ele não se acumula na atmosfera? Por um motivo muito simples. Porque ele acabava reagindo com íons de ferro nos mares primitivos. O registro geológico mostra que tinha muitos íons de ferro nos mares primitivos e acabava formando óxidos de ferro. Ou seja, era uma reação, moçada, que acontecia de maneira saturada. Basicamente, todo oxigênio que você liberava na fotossíntese reagia com ferro e formava óxidos de ferro. Se todo o oxigênio reagia formando óxido de ferro, não tinha oxigênio na atmosfera. Então, apesar da fotossíntese liberar oxigênio, gente, o oxigênio não se acumula na atmosfera, ele reage com íons de ferro, formando óxidos de ferro. Nós imaginamos, moçada, que durante muito tempo, você tem que todo o oxigênio produzido, ele era consumido. Entretanto, chega uma hora que começa a esgotar os íons de ferro. Há mais ou menos 1,7 bilhões de anos, 2 bilhões de anos depois da vida ter surgido, há mais ou menos 1,7 bilhões de anos atrás, começa a esgotar os íons de ferro na água. Com o esgotamento dos íons de ferro na água, não tem mais quem reaja com oxigênio, não tem mais quem consuma o oxigênio, e o resultado, moçada, que o oxigênio finalmente passa a se acumular na atmosfera. O oxigênio começa a se acumular na atmosfera. Ora, gente, quando o oxigênio
passa a acumular na atmosfera, nós vamos ter o maior episódio de extinção em massa da história da vida no planeta. O que o homem está fazendo hoje é fichinha perto do que o oxigênio fez. O oxigênio, ele é venenoso. O oxigênio, ele é um agente oxidante forte. Oxida proteína, lipídio, DNA, detona todo mundo. Ô Landim, se o oxigênio é venenoso, se ele é um agente oxidante forte, por que a gente não está morrendo se tem oxigênio na atmosfera? É porque você é capaz de pegar o oxigênio, reagir com a glicose, produzindo CO2, água e energia. Ou seja, através da respiração celular, você consome o oxigênio e impede que o oxigênio te oxide. Quem é aeróbico, quem é capaz de reagir glicose com oxigênio, fabricando CO2, água e energia, faz isso, além de com o objetivo de produzir energia, com o objetivo de não se intoxicar, de não ser envenenado pelo oxigênio. Só que, gente, naquela época, né, quando o oxigênio estava se acumulando na atmosfera, havia pouquíssimas criaturas aeróbicas. A maior parte dos seres vivos era anaeróbico. Quem era anaeróbico e o cara não consegue fazer isso, morre intoxicado. Morre devido à ação oxidante do oxigênio. E o resultado, nesse caso, que acontece esse episódio chamado de o holocausto do oxigênio. Um nome, moçada, extremamente dramático, mas um nome extremamente justo. Simplesmente nós vamos ter a extinção da maioria dos seres vivos, da maior parte dos seres vivos, devido à ação do oxigênio. Devido à ação tóxica, devido à ação oxidante do oxigênio. Em outras palavras, o papoco foi seguro. Mais de 99% das formas de vida que existiam naquele momento dançam devido ao holocausto do oxigênio. Quem sobrevive, basicamente, sobrevivem ao holocausto? Criaturas anaeróbicas que se escondem do oxigênio. Daí, não sei se alguém vai se lembrar de uma historinha, comentando, moçada, por exemplo, para vocês, né, que a bactéria do tétano, ela é anaeróbica restrita. O oxigênio para ela é venenoso. O oxigênio para ela é tóxico, é oxidante para ela. Daí, como é mesmo que você pega tétano, você vai lá e se corta, de preferência com objeto enferrujado, né? Por quê? Porque no objeto enferrujado, o oxigênio reagiu com o ferro. No que o oxigênio reagiu com o ferro, formou lá os óxidos de ferro que caracterizam a ferrugem. Nesse caso, onde eu tenho ferrugem, onde eu tenho óxido de ferro, não tem O2 livre. Como não tem O2 livre, o O2 não vai matar a bactéria do tétano, e a bactéria do tétano fica lá escondidinha na ferrugem, protegida do oxigênio. Quando você se corta com um prego enferrujado, ela vai lá, entra em você, e aí você está lascado. Eu poderia argumentar que a bactéria do tétano é uma descendente de um sobrevivente do holocausto do oxigênio. Um desses sobreviventes que sobreviveram, que aprenderam a se esconder do oxigênio, por exemplo, na ferrugem. Onde tem ferrugem, óxido de ferro, não tem O2 livre, a bactéria está lá, escondida. Quem mais sobrevive ao holocausto do oxigênio? Ora, sobrevive ao holocausto do oxigênio quem é aeróbico. Claro, né? Se você é aeróbico, na respiração aeróbica você destrói o oxigênio. Ah, e também sobrevivem anaeróbicos que se associam a aeróbicos. E aí, moçada, a gente volta para a hipótese da simbiose para conversar sobre ela. Era uma vez, moçada, uma célula proteocariótica anaeróbica. Era uma vez, moçada, uma bactéria aeróbica. Moçada, o teor de oxigênio na atmosfera está aumentando. Isso quer dizer que essa bactéria aeróbica, ela sobrevive, porque ela é aeróbica. Mas essa garotinha aqui, que ela é anaeróbica, provavelmente ela vai morrer intoxicada pelo oxigênio. Entretanto, um belo dia, a célula grande
fagocita a célula pequena. E, gente, devido lá a uma falha no processo de fagocitose, alguma deficiência num gene, que levou a uma deficiência em alguma enzima do lisossomo, não digeriu a bactéria. E aquela bactéria não morre, ela fica vivinha aqui dentro. E jeito do que ela fica vivinha aqui dentro, caralho, que bacana, né? É o errado que deu certo, a males que vem para bem. Normalmente eu diria que você fagocitar alguém e não conseguir digerir, isso é ruim, né? Você precisa fagocitar, digerir para obter nutrientes. Entretanto, teve um erro nessa garota, não foi de propósito. Não foi de propósito, foi sem querer. Provavelmente uma mutação promoveu um erro e quando ela fagocita, devido a essa mutação, devido a esse erro, ela não consegue digerir a bactéria que ela fagocitou. Também não consegue a bactéria se soltar. Então a bactéria fica presa aqui dentro. E no que a bactéria fica presa aqui dentro, bom, ela se acostuma a ficar presa, vira uma mitocôndria, o que é ótimo, porque agora, aquela célula que ela era anaeróbica e iria morrer intoxicada com oxigênio, agora, toda vez que o oxigênio se acumula em níveis tóxicos, a nova amiguinha dela, que agora é uma mitocôndria, vai lá e destrói o oxigênio e impede a intoxicação. Ela passa a ser aeróbica e agora o oxigênio para ela não é mais um problema. Ou seja, quando eu falo que você teve a hipótese da simbiose, que a célula grande fagocitou a pequena, que ela não digere, não é de propósito. Uma mutação, um erro, deve ter promovido alguma deficiência no lisossomo que não conseguiu digerir essa bactéria. Mas há males que vêm para bem, que agora a bactéria consome oxigênio, agora esse cara é aeróbico e não morre intoxicado. Aliás, né, quando você fala nos anaeróbicos que se associam aos aeróbicos, ora, moçada, mutualismo, né? Mutualismo é tomar lá, dá cá. Nessa brincadeira, toma lá, dá cá, todo mundo vai ficar feliz. Quais são as vantagens da associação, nesse caso? Que é que cada um sai ganhando na associação. Número 1, moçada, qual é a vantagem da associação para a bactéria? Ora, estava comentando com vocês que quem é baixinho tem mais facilidade de apanhar, né? De maneira que quem é baixinho tem que ser amigo de todo mundo, né? Quem é baixinho sempre é bom ter um amigo grandão para proteger você, né, e tal. E, gente, uma vez que essa bactéria aeróbica, ela é pequenininha, ela está se arriscando a alguém devorar ela e matar ela. Mas agora que a bactéria aeróbica está dentro da amiga grandona, a amiga grandona protege ela. Ninguém mexe com minha amiga, está aqui abraçada por mim, eu estou abraçando ela, ninguém mexe com ela. Ou seja, quer que essa bactéria aeróbica, ela ganha proteção. Proteção contra predadores. Alguém briga, ô Landim, ela ganha proteção contra predadores, mas ela agora está presa dentro da outra, né? Ela foi escravizada pela outra. Não, peraí, calma, muita calma nessa hora. Eu vou te dar duas opções, ok? Ou um predador vai lá, te devora e te mata, ou você aceita ser protegido por alguém maior. Ora, moçada, entre morrer e você sobreviver dentro do outro cara, beleza. Tem gente que vai optar, não, Landim, prefiro lá minha liberdade, prefiro morrer pelo predador do que ficar preso. Esse cara pensa de jeito diferente. Ele preferiu se associar. Detalhe que a célula grande vai lá, dá comida, dá oxigênio, protege contra agressores. De maneira que, de um certo modo, essa bactéria aqui de dentro, ela foi beneficiada. Então, para a bactéria aeróbica, o que é que ela vai ganhar? Proteção contra predadores. O que, convenhamos, é bem interessante. E Landim, para a célula eucariótica, para a célula protoeucariótica, o que é que ela vai ganhar? Ora, moçada, uma mitocôndria e, com isso, proteção contra a ação tóxica do oxigênio. Tá lá, moçada, todo mundo morrendo no holocausto do oxigênio e você agora tem uma amiguinha que protege você contra a ação tóxica do oxigênio. Quando ela faz a respiração aeróbica, ela destrói o oxigênio e aí você não morre intoxicado. Ah, e de brinde, você ainda ganha um maior saldo energético, né? Lembra que a respiração aeróbica, ela vai apresentar um saldo energético muito maior do que a fermentação? Né? Notem, moçada, que enquanto você era anaeróbico, cara, tu produzia pouca energia, tu extraía
pouca energia da glicose. Agora que você é aeróbico, você consegue extrair mais energia da glicose, o que, claro, é uma grande vantagem. Na verdade, você não queria isso. Na verdade, o objetivo não era esse. O objetivo era não morrer intoxicado com oxigênio. Entretanto, você está, Deus me livre, no meio de um tiroteio, se esconde atrás de um carro e encontra uma nota de R$100. Você não queria encontrar R$100. Você queria sobreviver ao tiroteio. Mas, se você sobreviver ao tiroteio e encontrar R$100 de brinde, tenho certeza que você não vai ficar chateado. Ou seja, o objetivo na associação era sobreviver à ação tóxica do oxigênio. Mas se você sobrevive à ação tóxica do oxigênio e de brinde ainda ganha mais energia, ninguém vai ficar triste com isso. Ou seja, o objetivo inicial da respiração aeróbica era proteger contra a ação tóxica do oxigênio. Ganhar mais energia no processo é um brinde que ninguém vai achar ruim. Ô Landim, por que hoje em dia eu não posso dizer que a mitocôndria é uma bactéria? Porque ela não é mais uma bactéria. Hoje em dia, ela é uma organela. O que é que acontece? É que a bactéria gosta tanto de morar em você que ela promete amor eterno a você. Quando você diz, vai lá, prove para mim que você vai ficar comigo para sempre. Aí a bactéria disse, provo, eu vou dar 99% dos meus genes para você. Ou seja, a bactéria aeróbica gostou tanto de se associar a você, prometeu amor eterno, jurou, e para provar isso, ela transfere a maior parte do DNA dela para o seu DNA. Basicamente, aquela bactéria aeróbica transfere a maior parte do DNA dela, a maior parte dos genes, para o DNA da célula hospedeira, para o DNA da célula proteocariótica. E agora, moçada, ela não é mais uma bactéria. Passa a ser uma organela, passa a ser uma mitocôndria. Tanto é que uma bactéria média, ela tem milhares de genes. Gente, a mitocôndria tem pouquíssimos. Ou seja, a gente imagina que a mitocôndria veio de uma bactéria. Mas ela é muito mais simples do que uma bactéria. Uma bactéria tem milhares de genes. A mitocôndria tem pouquíssimos. Por quê? Porque a bactéria transferiu a maior parte dos genes dela para o DNA da célula eucariótica, passou a ser uma mitocôndria, e hoje em dia a mitocôndria não é mais uma bactéria. Tanto é que ela não vive mais sem você. Se eu tirar a mitocôndria de dentro da tua célula, ela morre. Por quê? Porque ela não tem todos os genes dela com ela. A maior parte dos genes dela não está mais com ela. Está no núcleo da sua célula. Então, hoje em dia, ela não é mais uma bactéria, ela é uma organela e depende de você. Tirou ela da célula, ela vai sentir falta dos genes que estão lá no núcleo e não vai conseguir sobreviver.